Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Técnico Profissional de Desenvolvimento de Sistemas e Projetos, né? Professor Sidney aqui falando, sejam bem-vindos, nosso primeiro contato, nossa primeira aula. Vou me apresentando aqui, eu gostaria que daqui a pouquinho vai aparecer a câmera para mim ver vocês aí, né? Agora não estou vendo ninguém. Então, eu sou o professor Sidney, sou formado em Análise de Desenvolvimento de Sistemas e sou formado em Matemática. Estou com esse desafio aí de retomar com vocês análise de projetos. Então, vou começar aqui, né? Não estou tendo o retorno da imagem de vocês aqui, mas vamos dando início à aula aqui, então. Eu, no começo aqui, ia fazer um quebra-gelo, mas eu queria ver o rosto de vocês, né? Então, eu vou pular esse quebra-gelo aí para um pouquinho depois, então, do início da aula. E a gente bate um papo ali, eu vendo vocês, né? Então, eu vou começar o conteúdo aqui, que seria uma retomada, para a gente lembrar, para vocês lembrar, né? O assunto que foi falado, a grade de vocês, eu dei uma acompanhada ali no Google Class, o que vocês tinham visto. Faz muito tempo que vocês não tinham a aula, então vamos retomar, para a gente conseguir dar continuidade nesse serviço e vocês não saírem prejudicados. Vou pular aqui o quebra-gelo, a gente faz depois numa próxima etapa. O que é importante, então, para a gente começar e que você precisa saber, que eu preciso que você saiba e que você precisa saber para a gente ter uma retomada e conseguir entrar nesse assunto nas nossas vidas, né? Para você ter aí o desenvolvimento do projeto, do curso, né? Você conseguir usar bem essas ferramentas aqui que a gente vai apresentar. Como você ficou muito tempo sem ver, então precisamos relembrar isso. O que você precisa saber, aluno? Prática da utilização da Scrum em projetos e a história do usuário. A história do usuário é muito importante. É o levantamento do requisito mais importante. Então, assim, é o que a gente vai se aprofundar um pouco e trabalhar um pouquinho mais. Então, ainda dentro da retomada, a Scrum ela tem 3 funções. Proprietário do produto, que é Product Owner, mestre da Scrum e os membros da equipe, né? Time de desenvolvimento, que algumas empresas chamam. Então, embora esses papéis sejam bastante claros, eles têm dúvida ainda o que devem fazer com os cargos que existem dentro da empresa, quando essa metodologia entra. Muitas das equipes perguntam se precisa mudar cargos ou se precisa adotar alguma outra atitude, né? Alguma outra ação. E resumindo, a resposta é não. Não precisa ser mudado nada dentro da empresa. Apenas a metodologia vai ser implantada, né? O método vai ser implantado. Então, essa dúvida a gente não precisa ter. E você pode responder isso quando se deparar no mercado de trabalho. Provavelmente, se você entrando no mercado de trabalho, essa pergunta pode acontecer. E então, assim, ainda dentro da retomada, a função do Product Owner. Qual é essa função, né? A função dela é ser a voz do cliente dentro do time do desenvolvimento. Então, é ele quem garante os esforços da equipe, né? E que geram valor ao negócio. Ele é o responsável por criar as tarefas a serem realizadas, sempre centrado na necessidade do cliente. Essa é a função do Product Owner, ele é o dono do produto. O dono do produto pode ser o dono mesmo da empresa que está requisitando esse app ou esse produto, ou alguém da empresa que tem essa relação com o proprietário, com o dono, e ele representa o dono dentro da empresa para que desenvolver esse projeto. Ainda dentro da retomada, o Scrum Master. Qual que é a função do Scrum Master?
A função do Scrum Master é da liderança do Scrum, desse processo, desse método. Ele é essencial para orientar o time, a equipe, para seguir as melhores práticas da metodologia, né? Ele conduz a equipe rumo aos resultados esperados. Essa é a função do Scrum Master. Tudo bem? Eu estou conseguindo ver alguma imagem agora ali? Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui então. Agora eu estou conseguindo ver vocês aí. Tudo bem? Dá um tchauzinho aí para mim ver. Olá, bom dia. Vamos continuar então. Estão me ouvindo bem? Tá ok. Então vamos lá. Os desenvolvedores, que são todo o time, né, são responsáveis pela entrega do produto. O time é importante, ele é composto normalmente de 3 a 9 pessoas, não tem uma regra para isso, pode ser poucas pessoas ou pode ser até mais que 9 pessoas, mas normalmente ela está dentro desse padrão, de 3 a 9 pessoas aí. Então, dentro da retomada aqui, o que precisamos saber sobre essa ferramenta? A ferramenta Scrum ela é composta por 5 cerimônias, né? Nós chamamos de cerimônias. A Backlog Planning, a Sprint Planning, a Daily Scrum, a Review Retrospective, né? E o planejamento inicial pode sofrer alterações durante a execução da Sprint. Por isso que as empresas escolhem essa ferramenta Scrum, porque ela é totalmente flexível, adaptável, né? Diferente de outras metodologias que estão rolando no mercado ou que agora provavelmente já estejam em desuso. Então aqui vou voltar lá no quebra-gelo lá e depois a gente vai ver essas atividades aqui. Tá lá, vou abrir a tela do quebra-gelo. Eu consigo ouvir vocês aí ou só mensagem? Como que é? Tem o áudio de vocês? Ronaldo, eu tenho o áudio de vocês aí? Só mensagem? Tá, só mensagem. Então, assim, o quebra-gelo, eu vou falar o quebra-gelo, vocês fazem aí, vou dar uns minutinhos para vocês. Esse aqui é só para a gente descontrair um pouco e vocês terem um raciocínio lógico ali, porque a nossa área, ela é raciocínio lógico, ela é exata, né? Então, só para a gente ter uma descontração aí. Então, quebra-gelo, para você aí, um desafio. Nós temos um teclado numérico ali, e tem um início de uma senha. Então você precisa descobrir quais são os últimos 4 números da sequência. Existe uma lógica nessa sequência ali, né? Os números, uma sequência, eles não são repetidos, né? Pode ver ali. Então qual é a sequência correta a ser digitada? Vamos contar uns 3 minutinhos aí para vocês descontrair um pouco, pensar um pouco aí, dar uma aquecida no cérebro aí para dar uma funcionada. De manhã é difícil começar mesmo. E o que você acha ali? Qual que são os números sequenciais? É uma lógica. Ele está explícito ali na telinha, ali na cara de vocês, ali começando por 5, 2, 9, 8, 4, 6... E quais são as próximas sequências ali? Quem conseguir acertar vai... Depois eu vou falar um prêmio aí.
3 minutinhos, tá? Vou tomar uma água aqui. Tá cronometrando aqui, já foi 1 minuto. Alguém conseguiu descobrir a lógica já? Não. Tá fácil ou tá difícil? Quem tá tentando pelo menos aí? Tô vendo que algumas pessoas não estão nem tentando. Vamos lá, vamos nos ajudar aí. É só uma brincadeira, mas eu queria que vocês participassem, que viessem comigo. Aqui a gente vai construir um relacionamento para a gente finalizar aí o terceiro trimestre, retomar essa disciplina, conseguir as notas que precisamos, certo? Ok. Estou feliz então, vocês estão tentando, estou feliz. Ronaldo, tem uma atividade depois aí do quebra-gelo. Eles conseguiram escutar desde o começo, né? Lá, a retomada da Scrum, né? Só me confirma se sim. É uma atividade bem simples assim, que eu vou interagir com eles ali. E para eles não se preocupar. Só para ver o que é o nível ali de entendimento sobre essa metodologia. Tem acesso ali ao mural na sala de aula, Google Class? Tá, vou repetir. Você está com acesso ali ao mural ali do Google Class? Eu postei uma atividade ali e vou pedir para eles, para a gente fazer em sala de aula ali, para a gente concluir. Se não der, a gente passa ali conteúdo, continua o conteúdo. Como é nosso primeiro contato, não deu tempo de organizar isso. Sim? Tá, então vamos fazer. É bem simples. Eles fazem no caderno mesmo, podem me mandar ali por foto ali, adicionar a captura ali pela atividade do Google Class ali. Ok, muito bem, muito bem. A gente vai precisar muito desse contato, do mural ali, a gente vai precisar muito do contato, até tinha pedido o laboratório, a gente vai ver a Alura, não sei se todos têm acesso à Alura, aí algumas pessoas têm, porque eu fiz esse levantamento antes, e algumas pessoas talvez perderam por não ter o acesso, não ter mantido o acesso. Então a gente vai rever isso também. Vou precisar ali, vou parar o tempo aqui do desafio que já deu, mas eu vou continuar aqui falando. Então a gente vai precisar o acesso à Alura e a ferramenta ali, usar a ferramenta sala de aula, Google Class. O Alura a gente vai pedir depois para os alunos entrarem, ver quem está com acesso ainda, e se alguém perdeu o acesso, a gente vai precisar levantar essas pessoas para pedir, para liberar o acesso de novo. A gente vai usar essa ferramenta também. Então vamos lá, quem conseguiu responder o desafio? Tem alguém? Eu vou passar ali para a resposta. Alguém conseguiu? Alguém consegue dar um ok aí para mim, um joinha aí dizendo que pelo menos tentou ou descobriu? Alguém descobriu?
Isso aí. Vamos então para... Pode manter aí por enquanto, para a gente confirmar aqui a resposta. Então, a resposta seria... A lógica é que os números estão em ordem alfabética, né? Então, ali depois do 6, o 7, que é o S, depois o T, 3, depois o U, 1 e o Z, 0. Essa é a lógica. Como na nossa disciplina, como nessa profissão de sistemas, de programação, de tecnologia, tudo está ligado à lógica. Então, por isso a gente precisa trabalhar muito lógica, né, raciocínio lógico. Aqui é só uma brincadeira para a gente descontrair um pouco. Então, vamos retomar lá. Vamos voltar lá onde que eu estava. Aqui, atividade. Então, atividade, agora sim, vocês entenderam, pelo menos aqui eu passei para vocês, né? Tentei resumir da maneira melhor possível o que é os papéis da Scrum, né? Se vocês precisarem, eu volto ali para vocês verem o slide. Então, assim, eu preciso que você relate um parágrafo simples em qual dos papéis você se encaixa e por quê. Então, daqueles papéis lá que eu falei, o Product Owner, Scrum Master e os desenvolvedores, em qual papel que você se encaixaria se você estivesse no mercado de trabalho? Qual parte da equipe você seria, né? É isso que eu preciso que você faça. Essa atividade está ali no mural de atividade lá do Google Class. Então, assim, só para vocês acompanhar ali. Então, lá na sala de aula, na turma de vocês lá, eu coloquei na atividades. Tá lá, tá separado ali, ó, trabalhos e atividades. Tem um quiz ali sobre Scrum. Seria legal vocês jogarem. E para descontrair também um pouco e vai valer nota ali. Eu vou dar um ponto. Quem fazer o quiz. Na verdade, todas as atividades que eu colocar aqui, a cada 10 atividades, o aluno vai ganhar ali ponto, né? Então, assim, cada um vai valer um ponto. Então, quem fizer já tem um ponto e essa também aqui agora também vai valer um ponto. Tá lá, ó, a instrução tá ali para vocês, ó. Com base no que foi aprendido sobre papéis da Scrum, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento, redija um parágrafo simples explicando com qual papéis você mais se identifica e o motivo. Descreva a habilidade e a característica que tornam adequado para essa função. Relacione com exemplos da sua própria experiência ou perfil profissional. Ó, tem um exemplo ali. Dentre os papéis Scrum, acredito que me encaixo melhor como gosto de trabalhar com visão estratégica, definir prioridades e garantir que o produto entregue e atenda às necessidades do cliente. Além disso, tenho facilidade de intermediar a comunicação entre as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento, assegurando que os objetivos do projeto estejam claros, alinhados com a experiência do negócio. Esse é um exemplo que eu deixei ali para vocês de como seria esse parágrafo de vocês, né? É isso que eu espero de vocês. Alguma coisa que vocês me passem, o que vocês entenderam, de como vocês se encaixariam, como vocês estão vendo no cenário, né? Eu queria que vocês se colocassem nesse cenário agora e entendessem, tipo, o que eu seria ali? Qual parte, qual papel que encaixaria na minha vida ali, nesse momento, né? Então é essa atividade. Eu vou voltar na tela lá agora. Então aí mais 10 minutinhos para desenvolver esse... Não é nenhuma redação, né?
é apenas um parágrafo, um relato de vocês. Escrevem do jeito que vocês entenderam, do jeito que vocês acharem melhor, né? Eu não vou estar avaliando aqui a questão de como foi escrito, e sim a participação de vocês, porque eu quero conhecer um pouco de vocês. Quero conhecer um pouco e entender como que você se enxergaria dentro desse método, se você também entendeu esse método que eu falei para vocês agora. Se vocês já tinham visto também, né? Porque vocês já tiveram algumas aulas. Eu vou zerar aqui o cronômetro, deu 10 minutos. Eu queria perguntar, alguém teve dificuldade de entender, de compreender, de fazer? Se alguém tiver aí, pode levantar a mão, pode perguntar. Eu vou dar até o final do dia para entregar quem não conseguiu entregar agora, tá? Quem conseguir ir entregando agora vai entregando. E também, se alguém conseguir, já está no mural ali, né? Mas se alguém conseguir disseminar essa nossa atividade para as pessoas, os outros alunos da turma aí também concluírem, né? Mesmo não participando aqui da aula no momento, mas o material vai estar disponível lá no mural daqui a pouco, o PowerPoint, e as atividades já estão ali, as pessoas podem, os alunos podem ir fazendo, né? Tá bom? Então eu vou dar continuidade na aula aqui, quem conseguiu entregar, entregou, quem não conseguiu tem até às 23h59 para entregar essa atividade, depois ela encerra, tá bom? No momento só 2 pessoas conseguiram entregar mesmo, a Laura e o Leonardo. Parabéns aí, obrigado pela atitude, pela colaboração da sala de aula aí. Vamos lá, dar continuidade. Então, estamos aqui na página do que nós vamos ver. Nós vamos ver sobre priorização de história do usuário. Lembra que eu falei para vocês? A história do usuário é muito importante, é das mais importantes aqui dos papéis. E a gente vai entender aqui um novo método de descobrir isso, de levantar isso, de levantamento desses dados, que é o Planning Poker. Alguém já ouviu falar do Planning Poker? Levanta a mão aí se alguém conhece o Planning Poker. Não? Então assim, outra vez aqui, falando para vocês sobre a Alura. Aqui está aqui 2 QR Code, né? Google Play e a Apple Store. Você vai ali, se você não tem ainda o dispositivo, pode baixar no celular. Se você não quiser baixar no celular, você pode acessar pelo computador. E é importante isso, ó. Para melhor aproveitamento do conteúdo, baixa o aplicativo, vamos ter material lá de aula, vamos ter atividades lá também. É bem importante. O que eu quero fazer aqui? Não estou fazendo propaganda da Alura para você, mas eu estou incentivando você. Porque assim, o mercado de trabalho ele exige de você 2 coisas. É experiência e certificados. A experiência, na nossa realidade aqui, você como aluno, você não tem muito. Você está começando no mercado agora. Mas aqui está a oportunidade para você, que são os certificados. Então, construa aqui, ó, vai lá, termina o curso, conclua o curso no Alura e adquira o maior número de certificados que você conseguir. Porque o mercado de trabalho vai exigir certificados e você vai estar na frente de muitas pessoas aí que estão começando agora. Tá bom? Então vamos lá. Aqui mais um exemplo para pensarmos juntos.
Quando eu coloco aqui um exemplo, coloco o nome de uma pessoa, um nome fictício, eu queria que você se colocasse no cenário e se colocasse no lugar da pessoa, né? No caso aqui do João. Que você se coloque no lugar do João nesse momento, como se você estivesse no mercado de trabalho agora. Fosse o teu exemplo aqui agora, né, aluno? Pode ser João, pode ser Maria, pode ser Arthur. Aqui é você. É você no cenário de trabalho agora. Então vamos lá com o exemplo. João é um desenvolvedor júnior em uma empresa de software que adotou recentemente framework Scrum, né? A ferramenta Scrum. Ele está participando da sua primeira reunião de planejamento da Sprint. E a equipe precisa priorizar as histórias de usuário e estimar o esforço necessário para concluir cada etapa dela. João está curioso sobre como a equipe pode alcançar um consenso nessas estimativas e garantir que a história do usuário, as mais importantes, sejam abordadas primeiro. Está correto? Então esse é o cenário, turma. Vou dar mais uns minutinhos aqui para você entender esse texto, se colocar no contexto, se colocar no cenário, tentar entender aqui a problemática do texto, tentar entender o que o João está passando aqui e entender esse cenário e para que a gente continue com o próximo passo, tá? Se quiser conversar entre vocês aí, tirar alguma questão para levantar, pode ficar à vontade. Então tá lá, o João tá com essa problemática aí. Eu preciso que você compreenda aqui essa situação. Ele precisa levantar as histórias do usuário, que é a mais importante. A tela está congelada? Ah, está congelada sim. Eu deixei parada ali agora. Uns minutinhos aqui agora para desenvolver essa questão. A gente vai passar para a próxima tela já. Tá me ouvindo? Ah, tá. Mas tá me ouvindo, né? Tá. Eu que fiquei congelado um minuto mesmo aqui. Tá. Então esse é o cenário, nós vamos passar para a próxima etapa aqui agora. Então tá. Alguém de vocês conhece o Panic Poker? Tem alguém na turma? Já ouviram falar? Alguém já passou para vocês alguma coisa em aulas anteriores? Sim? Tá. Então tá, vamos aqui continuar com o pensamento aqui com a situação do João. A situação continua. Durante a reunião, a equipe discute várias histórias de usuário e começa a jogar o Panic Poker. Como assim, professor? Estão jogando, estão discutindo que serviço esse divertido? Vão jogar poker? Então, esse é um jogo para tentar estimar esses esforços necessários para cada história. Então, João percebe que os membros da equipe têm opinião diferente sobre a quantidade de trabalho. Então, é necessário esse jogo. Então, para concluir essa história, eles perguntam como a equipe... eles ficam se perguntando como que podem chegar a resultados para garantir que as histórias dos usuários sejam priorizadas corretamente. E por isso a questão aqui das cartas. Você já vai compreender mais para frente ali como funciona essa questão das cartas. Mais uma perguntinha aqui só para descontrair, dentro do contexto da aula ainda. O que é mais fácil para você responder? Qual é o peso de um elefante ou qual é o peso de um tigre? Ou quem pesa mais, o tigre ou o elefante? Né? Qual que é a questão mais fácil para você responder? Então, com certeza, a pergunta mais fácil é a segunda. Por que ela é mais fácil? Porque porque para o ser humano é muito mais intuitivo fazer uma estimativa relativa do que uma absoluta, certo? Então, por isso, vamos agora, nesse momento, vamos ver um vídeo
para completar esse conceito aqui de Planning Poker. Em todo projeto, sempre temos uma mesma dificuldade, que é saber quanto tempo vamos levar para entregar uma atividade. Se tem algo que nós somos péssimos é em estimar, principalmente o esforço. Para você, qual pergunta é mais fácil de responder? Qual o peso do tigre e qual o peso do elefante? Ou, quem pesa mais, o tigre ou um elefante? Com certeza, a segunda pergunta é mais fácil de responder. Mas por quê? Porque para o ser humano é mais fácil fazer estimativas relativas do que absoluta. E nesse vídeo, então, eu quero contar para você o que é e como usar o Planning Poker nas suas estimativas. O Planning Poker é uma prática de estimativa muito comum porque ele aumenta a transparência e o debate entre a equipe. E segundo, porque ele evita o efeito de ancoragem. Mas Jé, o que é esse efeito de ancoragem? Sabe quando tem aquela pessoa no time com bastante experiência e muito respeitada e que por isso sempre vai tomar a frente das decisões quando o item for muito complexo e vai custar muito para ser entregue ou não tão complexo assim, vai custar menos? Pois então, as outras pessoas do time podem ficar ancoradas nessa visão de mundo, nessa opinião e não debaterem, não mudarem a sua opinião caso achem que seja outra estimativa. Isso é o que chamamos de efeito de ancoragem. O Planning Poker evita isso porque é uma prática que todos expressam a sua opinião de forma semi-anônima em um primeiro momento. Outro ponto bacana do Planning Poker também é que ele utiliza uma medida abstrata, intrínseca do próprio time, evitando comparações do tipo: nossa, aquela equipe estimou o desenvolvimento de uma API em 500 horas. Por isso, à medida que o time amadurece na agilidade, a estimativa em horas cai em desuso. Os times utilizam os pontos do Planning Poker para medir a velocidade média de entrega do time ao longo das sprints. Você terá times que a velocidade será 30 Story Points por sprint, outros times que será 50 Story Points por sprint. Como essa medida é interna do próprio time e abstrata, a gente vai evitar essas comparações desagradáveis. O nome Planning Poker vem porque é utilizado um baralho com algumas cartas que têm os números das estimativas. No formato de trabalho presencial, os times podem baixar um aplicativo no celular que contém então esse baralho para poder jogar. No formato online, remoto de trabalho, existem vários sites que as pessoas podem logar para então jogar o Planning Poker. Os valores das cartas são os Story Points e seguem uma sequência de Fibonacci. Nós começamos com 1, na sequência o 2 e os próximos números são a somatória dos dois anteriores. Eu gosto muito da definição de Story Points de Mike Cohn. Então, quando for estimar, peça para que o time leve em consideração essas três variáveis: esforço, complexidade e risco. Além dessas cartas, nós também temos a carta de infinito, que é quando o item que está sendo estimado ele é muito grande e não sabemos como estimar naquele momento, mostrando então que o item precisa ser refinado e quebrado em partes menores. Outra carta que também existe é a carta da pausa, que é representada por um café. Em sprints que duram, por exemplo, um mês, as plannings podem ser de até 8 horas. É uma reunião mais longa, então os times utilizam essa carta para mostrar que precisam dar uma pausa, tomar um café. A dinâmica para jogar o Planning Poker pode ser resumida em 4 passos. Entendendo o que vai ser estimado, o PO apresenta as atividades, os requisitos, as histórias de usuário que são candidatos a serem entregues naquela sprint. O time então entende o que vai ser feito para determinar como será feito e então estimar. Depois de ter entendido o item, cada integrante do time escolhe sua carta em segredo e depois que todos já tiverem escolhido a sua carta com a sua estimativa, o Scrum Master pede para que todos mostrem a sua carta ao mesmo tempo, evitando assim aquele efeito de ancoragem que falamos lá no início. Depois que todos mostraram a sua carta, se todos jogaram o mesmo valor, pronto, o item já foi estimado. Se tiver divergência, nós pedimos normalmente para os extremos, quem jogou o maior valor,
valor ou jogou o menor valor, para que debata, coloque ali a sua opinião e discuta ali com o time por que aquele item merece aquela estimativa. Vamos pedindo para que o time jogue novamente as cartas até que se chegue ao consenso, ou quase nele. Normalmente nas primeiras rodadas, nós podemos ter cartas bem discrepantes sendo apresentadas, como um 2 ou um 13. Naquele momento, depois das discussões, o time pode entender que o meio do caminho, um valor entre 5 e 8 é o ideal, ou não, ou que aquele item que está sendo estimado realmente é muito complexo e vale 13. Por isso é tão importante o debate e as discussões entre os times para que a gente possa chegar a esse consenso. Mas caso não chegue, a gente pode fazer então uma votação. O número que recebeu a maior quantidade de votos é então a estimativa para aquele item. E com o passar das sprints, o time vai aprendendo com seus erros e seus acertos e vai utilizando a sua bagagem histórica para estimar os novos itens a cada nova sprint. E vamos tendo a média de entrega em story points por sprint, que é caracterizada a velocidade do time. Então foi passado o vídeo ali para vocês, que na verdade é a melhor maneira que eu encontrei de transmitir toda essa informação, e ali em poucos minutos, né, com a Gé explicou bem, e para a gente dar continuidade e entender aqui qual que é esse processo, esse método, essa ferramenta, né? Então vamos lá. Novamente aqui para pensarmos juntos. Como o Planet Poker pode ajudar a equipe a chegar a um consenso sobre a estimativa de esforço para cada história do usuário e priorizar as histórias de acordo? Tá. Então, assim, a resposta é bem clara, né? A resposta é o Planet Poker. Então, vamos aqui retomar de novo, além do vídeo, vamos reforçar aqui esse método. Esse método ele é eficaz para estimar os esforços necessários para concluir cada história do usuário, pois permite que cada membro da equipe compartilhe suas opiniões através de uma carta com um valor numérico. Depois que todas as cartas são reveladas simultaneamente, a equipe discute as estimativas, especialmente se houver discrepância significativa. Então, cada membro da equipe vai ter lá suas cartas e a gente vai discutir um assunto e esse assunto vai ser votado pela carta, né? Qual que é o nível de complexidade dela? De 1 a menor, a de carta de maior valor, de maior. Então, assim, o nível de complexidade. Vamos dando continuidade aqui. Esse processo, de discussão, ele é uma revisão de estimativa e ajuda a equipe a chegar no consenso e entender melhor o trabalho envolvido em cada história. Além disso, a Planet Poker auxilia na priorização das histórias de usuário, já que as estimativas de esforço podem ser usadas para determinar quais histórias devem ser abordadas primeiro, com base nos recursos disponíveis e nos prazos da sprint. Então vamos conceituar tudo isso, né? O desenvolvimento do software ágil, ou Agile, as histórias de usuário são uma maneira de descrever as funcionalidades e requisitos do sistema, a partir da perspectiva do usuário final. A priorização dessa história é um passo crucial no processo de planejamento, pois ajuda a equipe a focar nas tarefas mais importantes a serem entregues e o valor ao usuário de maneira eficiente e eficaz. Então vamos aos impactos positivos da Scrum com o Planet Poker. Então é uma técnica popular da Scrum para estimar o esforço necessário para concluir cada história dos usuários e ajudar a priorizar. A gente já viu isso. Então cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas, valores numéricos, geralmente representado uma sequência de Fibonacci, né? O exemplo ali, 1, 2, 3... Então, a soma dos dois últimos números forma o próximo, que são usadas para atribuir uma estimativa de esforço a cada história. A ideia é que os números mais altos representem maior esforço de complexidade, certo? E os impactos negativos durante o desafio. Então, durante essa sessão de Planet Poker, a equipe discute cada história de usuário e todos os membros escolhem uma carta do seu conjunto para representar a estimativa de esforços
Então todas as cartas são reveladas simultaneamente, permitindo que a equipe veja a diferença de opiniões. Se houver discrepância significativa entre as estimativas, a equipe discute as razões por trás das diferenças e repete o processo de cartas até chegar no consenso final. Em resumo, a priorização das histórias do usuário é feita com base nas estimativas e esforços obtidos pelo meio de Planning Poker, bem como a importância e no valor de cada história traz para o projeto. A história com maior prioridade são planejadas para serem trabalhadas primeiro durante as sprints, garantindo que as necessidades mais críticas do usuário sejam atendidas antes das da menor prioridade. O impacto negativo na utilização da Scrum. Em resumo, a priorização da história do usuário e o Planning Poker são elementos chaves no processo de planejamento da Scrum. Eles ajudam a equipe a entender melhor o trabalho envolvido em cada história e chegar ao consenso sobre a estimativa de esforços e garantir que a história mais importante seja abordada primeiro, maximizando o valor e a entrega ao usuário final. Aqui é mais uma questão aqui do Alura. Depois eu queria ver com o professor aí, se todos têm o acesso à Alura, se aquele que não tem, novamente falando lá que a gente falou no começo. Quem não tem vai precisar me avisar para que a gente possa habilitar o acesso. Nós vamos usar muita ferramenta a Scrum, a parte de planejamento bem importante aqui. Então, assim, para melhor entendimento no conteúdo, a gente iria entrar agora no Alura, correto? Ali, ó, Scrum, parte 4, planejando projetos com método ágil, Agile. Então, aqui, sobre planejamento Scrum, praticando. Então, a recomendação é que você continue usando a ferramenta, a plataforma Alura, esta classe, pois ela traz um conteúdo introdutório essencial para compreender a agilidade do desenvolvimento de software. Então, tudo que eu estou aqui planejando, conceituando com vocês, é importante. E aqui ela vai te gerar um conhecimento extra classe, para você ficar na frente do mercado de trabalho, para você conceituar melhor aqui a questão do conteúdo. Então, bem importante você entrar na Alura, participar ali, ó, introdução do curso de planejamento em Scrum, certo? Lá no Alura, lá quem tem acesso depois pode entrar. Eu reforço aqui mais uma vez, é essencial que você continue a usar essa plataforma lá, Alura. Então vamos lá, sobre o planejamento Scrum, vamos conhecer praticando. Por isso que eu falei para vocês, vamos entrar na plataforma. O próximo item serão para guiar nas principais atividades que são necessárias para o entendimento da aula de hoje. Embora existam mais atividades na plataforma, em sala iremos desenvolver as essenciais, como eu falei para vocês. A gente vai desenvolver as essenciais aqui na sala, porque é muito curto o tempo para muitas informações. E você está convocado a entrar extra classe depois, no teu tempo livre, aí não sei como é o teu tempo, mas dedique-se um tempo, 1 hora, coloque na sua agenda lá, meia hora que seja, 15 minutos, 1 hora de estudo extra classe. E fique à vontade para praticar isso. Então vamos lá. Priorizando a história do usuário. Então, após a criação das histórias do usuário, faz necessária a sua priorização. E elas são dispostas em uma ordem de frequência. E a priorização se dá com base no backlog, o backlog do produto existente. Tá? E nesse momento, a gente vai entrar na Alura. Como vocês talvez não vai conseguir, eu precisava que fosse no laboratório essa aula. Mas como a gente está em sala de aula, a gente vai usar as ferramentas que a gente tem disponível aqui. Então aqui eu vou simular agora a gente entrando no Alura. Então a gente vai passar um vídeo mostrando dentro do Alura.
porque eu talvez não consiga entrar, vocês não consigam entrar nesse momento. Então a gente vai passar um vídeo de novo aqui. Professor, depois você vê aí como que está a questão do vídeo, tá? Se vai congelar a tela de novo, vai vir só o áudio. Se você for só ouvir o áudio, a gente vai deixar daí o áudio aqui. Eu vou tentar abrir a minha tela aqui ao vivo na plataforma Alura ali, tá bom? Vamos soltar o vídeo agora. Então agora eu quero trabalhar alguns exemplos de histórias de usuário com vocês, usando o exemplo da Suzana. Para quem não lembra da Suzana, vou fazer um rápido, remember aqui. A Suzana, ela é analista de compras. Ela é analista de compras da BR Sanduba, tá? Da nossa empresa fictícia, da BRS. Ela é analista de compras e ela cadastra sandubas. Certo? Então, a partir desse entendimento da nossa persona, a gente vai escrever histórias de usuário. Eu quero ainda fazer um outro adendo sobre as histórias de usuário, tá? É muito normal a galera que trabalha com Agile não focar tanto em documentação, Word, Doc. O dono do produto pode fazer o que ele quiser, você pode fazer o que você quiser, tá? Você não é obrigado a trabalhar da forma A, B ou C. Eu só estou te apresentando técnicas, boas práticas. Mas é muito normal o pessoal trabalhar com o famoso post-it, ok? Então, o post-it é uma ferramenta bem interessante. Por quê? Porque você vai descrever a história de usuário em um bloquinho pequeno. E assim você vai compondo os seus épicos, né? Um épico, e depois a gente vai ver durante a execução, o Scrum Board, ele vai ser quebrado em várias histórias de usuário e dá para fazer isso num quadro. Então você vai ter um quadro, por exemplo, onde você vai ter, aqui o épico e depois você vai ter fazendo, eu vou te ensinar melhor isso nas próximas aulas, mas você vai ter um quadro mais ou menos assim e aí você vai ter vários posts aqui que vão ser a decomposição daquele épico. Então a gente vai ter a fazer, um quadrinho bem simples, a fazer, fazendo e aqui feito, ok? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Só entenda que você pode utilizar um post-it para escrever a história de usuário. Vamos escrever uma história de usuário num post agora? Então, olha só como é que a gente escreve uma história de usuário. Suzana, agora vem o segredo. Quero, não é? Então a gente tem aqui a persona, que eu acabei de apresentar. Meta, o que ela quer, o que ela precisa, o objetivo dela. E o benefício. Então, eu, Suzana, quero cadastrar sanduíches, sandubas para venda online. Isso é uma história de usuário. Só que ficou faltando o benefício. Vou melhorar aquela história de usuário? Então, eu, Suzana, quero cadastrar sandubas numa interface simples para que o cliente possa comprar online os sandubas. Poxa, que horrível sua letra, hein, Frederico? Sabe o que é?
o importante aqui é você ver que você também pode fazer. Por que eu estou escrevendo com o tablet ao invés de te mostrar um texto pronto? Porque você vai pegar um post-it e você vai escrever na mão a sua história de usuário. Pode pegar o post-it e colocar só o nome da persona e descrever a história de usuário. E aí você vai fazendo isso, não é? História de usuário por história de usuário, até conseguir terminar a decomposição do seu épico ou a sua entrega. E aí a gestão visual, que é um dos maiores benefícios que nos trouxe o Scrum, por meio da colagem desses post-its, que a gente vai ver depois no curso de execução, vai ser muito tranquila, muito fácil. E a gente está falando em planejamento Scrum. Então eu vou terminar de escrever essas histórias de usuário e eu já vou ter aí, como dono do produto, um backlog, não é? Então eu fui escrevendo história de usuário, primeiro eu quebrei, não é? Eu fiz para me organizar o meu diagrama de árvore. Eu tenho os épicos. Desses épicos, eu passei para quê? Eu passei para as personas, das personas, eu passei para os meus post-its, né? Passei para as minhas histórias de usuário. Agora, gente, o que eu tenho? Eu tenho um bom backlog. Certo? Pode ser um documento, pode ser um quadro na parede. Eu vou aplicar algumas técnicas de priorização para redistribuir, né, a partir daquilo que é valor para o meu cliente, essa ordenação de histórias de usuário. E daqui a gente pode evoluir o nosso planejamento em Scrum. E agora mais, né? Mais sobre histórias de usuário. São os critérios de aceitação. Eu tenho que determinar para cada história de usuário critérios de aceitação. O que se espera da história de usuário, né? Eu tenho que remover ambiguidades dos requisitos. Eu não posso deixar uma história de usuário sem um fim claro, sem um objetivo claro, uma meta, um benefício claro e sem determinar aquilo que a nossa persona espera da história de usuário. Então, se na frente do post-it eu apontei quem era a minha persona e escrevi a minha história de usuário, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o verso, né? O verso, e vou colocar os meus requisitos ou critérios de aceitação. A letra do professor não é mágica, mas o que importa aqui é você ver que é simples. Então, os critérios de aceitação. É sobre isso que a gente está falando agora. A Suzana, ela queria poder cadastrar sandubas onde o cliente fosse comprar online. E aqui a gente pode determinar os requisitos da Suzana. Eu preciso de uma interface simples, fácil, que contém os seguintes campos: A, B, C e D. Pronto, já teríamos aí uma história de usuário. Então você vai remover a ambiguidade dos requisitos e vai também alinhar as expectativas da Suzana, alinhar as expectativas de outras pessoas, do cliente, não é? De outros usuários, do cliente, os patrocinadores e as partes interessadas. Mas quem é que está fazendo isso até agora? Quem é que está fazendo isso, gente? Olha, eu vou dar uma chance para vocês. Começa com D, dono do produto. Logo, logo, a gente vai se reunir com a equipe de desenvolvimento, o time de desenvolvimento. Mas até aqui, a grande personagem desse trabalho é o dono do produto. Então, além de alinhar expectativas, a gente vai montar um conjunto de histórias de usuário para levar para o nosso backlog priorizado do produto. E ele vai sendo atualizado constantemente. O trabalho com a organização do backlog ele é contínuo, tá? Eu quero que você tenha em mente o seguinte: eu quebrei em etapas esse curso para você ter uma noção de continuidade de início, né, de trabalho, meio, fim. Só que não, por favor, não entenda como um esforço preditivo.
você vai, o dono do produto, ele está sempre, o time está executando uma sprint, ele está fazendo o grooming do backlog, ele está trabalhando no backlog. Então, por favor, não entenda como algo preditivo, ok? Essa sequência, ela é mais do que tudo didática. O backlog está sempre sendo atualizado pelo dono do produto, com informações sobre histórias de usuário, critérios de aceitação daquela história de usuário, enfim. E não se esqueça também um outro conceito, que o dono do produto criou lá, quando ele estava trabalhando nos épicos, que são a definição de pronto. Na verdade não são, não é plural, é uma só. A definição de pronto para as entregas, para os épicos, para as histórias de usuário. Então a gente vai ter os critérios de aceitação e vai ter também a nossa definição de pronto. Vou levar adiante essa brincadeira. A gente já viu, não é, a questão do backlog. Eu desenhei para você a evolução do trabalho. Só que eu quero dar um exemplo aqui de definição de pronto. Se eu falei em critério de aceitação, que deve ser uma interface simples, com os determinados campos A, B e C, no caso da Suzana, o que seria uma definição de pronto? Tá? Por que isso é importante? Porque o time vai pegar essas histórias de usuário e ele vai trabalhar nelas, vai entregar aqueles requisitos dos critérios de aceitação para cada história, só que ele só vai poder considerar pronto o trabalho a partir do atendimento de alguns pontos que o dono do produto vai ter que ter elencado. Então, uma definição de pronto, ou definition, você vai encontrar isso também, ó, definition em inglês, of done, ou definição de pronto em inglês, ela pode ser o seguinte, olha, para qualquer história de usuário ser considerada pronta, ela tem que passar pela equipe de testes, o responsável tem que fazer comentários na plataforma de desenvolvimento e ela tem que ser apresentada ao grupo. Então, somando os critérios de aceitação, que são os requisitos daquela história de usuário, mais critérios de aceitação, mais a definição de pronto, ou definition of done, a gente pode, então, depois de terminar o trabalho, considerar pronta aquela história de usuário, né, ao longo da nossa sprint. E, de novo, né, aqui, o backlog do produto, ele está sempre sendo atualizado, sempre sendo repriorizado com base naquilo que é interessante, que é importante, que é valor para o cliente. Então, o backlog, ele vai ser a representação do que o cliente, que é a composição de personas, usuários e também dos interesses do cliente, lembrando que a gente trabalha para o cliente, que o cliente quer do nosso trabalho. Então, isso vai ser o backlog do produto. E a priorização é aquilo que vai determinar o que vai ser feito antes e com base no que é valor para o cliente. Ora, a gente já viu isso, a gente já viu técnicas de priorização. Vou repassar algumas para você lembrar e poder fazer a sua priorização não só com os épicos que a gente já viu, mas também com as histórias de usuário. Então, mais uma vez, personagem principal aqui na criação das histórias de usuário é o dono do produto, certo? Dono do produto. Esse é o cara que vai pegar os épicos, vai definir o que é pronto e os critérios de aceitação. Por que é tão importante que o dono do produto defina o que é pronto e o que não é pronto? Porque no Scrum não tem 50%, 70%. É pronto ou não é pronto. Assim a gente vai analisar todas as histórias de usuário ao longo do trabalho para determinar se elas estão prontas ou não, com base em critérios de aceitação e também na definição de pronto. E quem é que vai pegar a história de usuário e vai transformar essa história de usuário em uma porção utilizável do software ou em conjunto com outras histórias de usuário, formando um épico que o usuário possa utilizar? É, sim, o desenvolvedor ou o conjunto de desenvolvedores no time de desenvolvimento. Então, a gente já sabe que o trabalho vai ser construído só por um papel, que é o desenvolvedor, apesar da gente também saber que os desenvolvedores, eles têm várias atribuições, né? O papel em si é desenvolvedor, mas a gente pode ter um especialista na área A, B, C e D. Né? E quando que eles vão fazer isso? E aqui vem uma pergunta muito importante. Só que quando que o time vai desenvolver e como que eles vão se organizar para desenvolver, eu vou falar na próxima aula. Eu te vejo lá, um grande abraço e até a próxima.
Isso aí, vou retornando aqui no slide. Então é isso aí, pessoal. Vocês conseguiram ali entender um pouco ali mais de como funciona dentro da plataforma Alura. Eu acredito que alguns já acessaram lá. Eu, se eu não me engano, acho que tinha uns 2, 3 acessos na Alura. Então eu gostaria de reforçar de novo. Acessem lá, é importante para vocês isso. Esse conhecimento é muito importante. Se vocês querem entrar no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que é muito promissor, é muitas vagas, é pouca mão de obra, paga-se bem. Então, assim, se você escolheu esse curso, se você está aqui, não caiu de paraquedas por acaso, não é um acaso, acredito que o destino te proporcionou essa oportunidade de você ser bem sucedido aí financeiramente e estar bem colocado no mercado de trabalho. Então aproveite essas aulas aqui, aproveite lá a ferramenta Alura, é uma das plataformas as maiores do Brasil, se eu não me engano, uma das melhores. Então aproveite que você tem essa ferramenta, utilize ela, faça bom uso dela e aproveite bem o conteúdo, né, para você se tornar um melhor profissional. Não é para mim, não é para a escola, para provar para a escola, é para vocês mesmo, né? Nós não precisamos que vocês mostrem para nós notas, números. Não, nós precisamos que vocês se formem pessoas melhores, profissionais adequados para o mercado de trabalho, correto? Então, nós falamos aqui hoje sobre Planic Poker. Estamos já encerrando aqui a nossa aula, né? Tem mais uma atividade aqui, ó, que eu queria propor para vocês. Eu acredito que não vai dar tempo, porque eu queria fazer isso dentro da sala de aula. Mas eu vou colocar no Google Class essa atividade e vou pedir para vocês fazer para mim também. Lembrando que tudo que entrar lá no Google Class vale 1 ponto, tá? Então quem fizer, vou dar um prazo curto também para entregar hoje ainda, porque é para ser feito em sala de aula, então você tem uma tarefa para casa aí. Não seria tarefa de casa, mas se tornou agora tarefa de casa. Então assim, crie lá uma pequena história, né? Igual a gente fez hoje no começo da aula lá. Pode ser no caderno, manda foto, pode ser lá digitado direto lá no Google Class, pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, pode ser da maneira que você quiser. Então, assim, executar uma tarefa simples, né? Fazer um processo, uma história de usuário, né? Eu coloquei exemplo aqui, ó, chupar uma bala, ouvir, ir para casa, né? Então, assim, pelo menos 5 histórias curtas assim, né? E coloque o grau de esforço dessa execução, né? Um exemplo assim, eu gosto de treinar, eu vou na academia. Então assim, eu vou treinar, é uma história. Então tem uma sequência nessa história. E nessa história eu tenho que priorizar algumas coisas, que é estar bem alimentado antes de eu ir treinar. Então assim, coloque nessa disposição de esforço, de prioridade, de execução, né? Então após você criar essas histórias, vocês dividam lá em 2 dias, que são as sprints. As sprints de vocês vão ser 2 dias, né? Divida lá nesse caderno teu, não que você vai ter 2 dias para fazer. Essa tarefa tem que entregar hoje, mas divida lá em 2 dias essa história de usuário. Então, após priorizar, né, eu peço que você me explique ali, nesse caderno, no Word, no Excel, qual ferramenta você for usar, me explique ali como que você vai realizar essa tarefa e qual tipo de priorização que tem ali naquela tarefa, né? Em base de quais fatores você usou essa priorização, tá certo? É um parágrafo simples ali, você vai conseguir expor a tua ideia ali para mim de plano de usuários, que é o backlog bem importante para o desenvolvimento do método Scrum. Tá bom? Então fica essa tarefa para vocês. Tenho ainda 4 minutinhos ali para a gente encerrar. Então assim, compreendemos na aula de hoje priorização da história do usuário, as atividades que devem ser realizadas, falamos sobre o Planic Poker, que é o momento dessa priorização, que é o mais importante. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, a referência está aí. Lembrando, eu vou colocar o link da aula. Toda a aula hoje foi gravada, então assim, se você teve dificuldade aí de ver a aula e prestar atenção, de ver o vídeo, que teve travamento do vídeo aí por causa da conexão, vai estar disponível a aula para você lá
na plataforma, no Google Class, tá bom? Eu quero que você faça, reveja essa aula, bons estudos. Muito obrigado pela aula de hoje aí, vocês estão de parabéns. Até a próxima, até o próximo encontro.